Graças e paz, povo de Deus. Hoje, dia 29 de março, venho através deste canal falar com vocês, trazer uma palavra do Senhor para a igreja do Senhor. E o título dessa palavra é: o que é o significado bíblico da fé cristã? A Bíblia vai nos ensinar o conceito da fé. E lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Aleluia! Queridos, fé é você buscar o Senhor todos os dias. Fé é se aproximar do Senhor, é estar próximo de Deus. Na palavra tem 3 conceitos básicos da fé. Primeiro conceito: fé salvadora. Fé salvadora. Fé salvadora é a fé que Deus nos dá. E eu preciso receber essa fé de Deus. Mas para isso, irmãos, eu preciso me aproximar do Senhor. Para isso eu preciso estar buscando o Senhor. Para que eu venha receber essa fé de Deus na minha vida. No livro de Romanos, capítulo 2, versículo 8, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É dom de Deus. É a graça de Deus. Fé é um dom de Deus, é a graça de Deus. Nós não adquirimos elas por aí de qualquer jeito. É aos pés do Senhor, é buscando o Senhor, é lendo a palavra do Senhor, que nós vamos conseguir essa fé em nossas vidas. Então, a primeira coisa que nós precisamos aprender sobre a fé é que ela é um presente de Deus para a nossa salvação. Quando nós compreendemos isso em nossas vidas, tudo vai ficar mais fácil, para que eu venha aumentar a minha fé, para que eu venha ter uma fé em Deus. Então tudo começa com o meu relacionamento com Deus e com o fundamento com Deus na fé em salvação. Para que isso venha chegar em minha vida, na sua vida, nós precisamos estar nos relacionando com o Senhor. Nós precisamos estar buscando o Senhor, para que nós tenhamos uma fé, assim como Ele tem nos ensinado na palavra dEle. Segundo conceito, fé, conteúdo de crença. A Bíblia nos diz que nós temos que lutar pela fé. Nós temos que defender a fé. E nós temos que propagar a fé. É isso que a Bíblia nos ensina. É isso que a Bíblia nos diz, que nós temos que ser defensor da fé. E que nós temos que lutar por essa fé. E que nós temos que propagar essa fé. Para que outras pessoas, assim como nós, venhamos ser alcançados por esta fé. Venhamos ser alcançados por esta fé. Fé tem seu conteúdo de doutrina. Não é assim de qualquer jeito. Então, fé é um conjunto de doutrina da palavra de Deus. É um conjunto.
tem um conceito. A palavra do Senhor traz para a nossa vida esse conjunto de doutrina quando nós começamos a ler e a buscar o Senhor e nos aproximar de Deus. Terceiro ponto, a fé prática do que nós cremos. Nós temos uma fé salvadora, primeiro ponto. Segundo ponto, uma fé do conteúdo de crença. E agora nós temos a fé prática do que nós cremos. O que é fé prática? É aquilo que eu aprendo da palavra de Deus. Olha o livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, novamente, diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível, irmãos. Não tem como você agradar a Deus sem fé. Então eu preciso da fé no ponto de vista da salvação. E eu preciso da fé no ponto de vista relacionamento com Deus. Eu preciso de fé como pensamento correto em relação às Escrituras Sagradas. Porque o que nós vamos aprender sobre fé, tudo está nas Escrituras Sagradas. Tudo é um dom revelado por Deus. Mas eu preciso colocar em prática e em exercício a minha fé. Você precisa colocar em prática e em exercício a sua fé. Eu preciso obedecer. Lembra que eu falei de um conjunto de doutrina e prática? Em Hebreus, capítulo 11, versículo 8, diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. Abraão, irmãos, não teve dúvida, não olhou para a sua idade, não olhou para a sua condição financeira. Quando o Senhor disse a Abraão: sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para a terra para onde eu te mandar. Ele não teve dúvida. Abraão obedeceu e foi. Em Hebreus capítulo 11, no versículo 7, fala assim a palavra do Senhor: pela fé Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Queridos, Noé não foi olhar para a idade que ele tinha. Noé não foi olhar para a condição financeira que ele tinha. Noé não foi olhar para o momento que ele estava vivendo. Noé obedeceu uma palavra do Senhor para ele. Quando o Senhor diz: Noé, constrói uma arca. Noé não perguntou: Senhor, por que eu vou construir? O porquê eu? Noé simplesmente obedeceu. Ele creu, ele teve fé no Senhor. E ele a fez. E por isso Noé salvou a família, a casa dele. Quando a Bíblia fala do aumento da fé, é porque ela fala que é o exercício prático. E como é que é um exercício prático? É quando você perdoa alguém. É quando você obedece aquilo que Deus manda você fazer. Vê os exemplos lá em cima, de Abraão, de Noé, que eu citei. Os dois obedeceram ao Senhor. Isso é um exercício prático da fé. É quando você deixa a prática do pecado para obedecer a palavra de Deus. Isto é fé prática, irmãos. Isto é fé prática. Por isso, as provações vêm para purificar a nossa fé. E para nos exercitar essa fé. É para nós exercitar essa fé. Quando as provações chegam, não é para nós ficar nos lamentando, irmãos.
É para nós colocarmos em prática, em exercício, a nossa fé. Deixa eu dar um testemunho para você aqui agora, que aconteceu recentemente comigo. Eu recebi um recado do vaqueiro, de uma fazendinha que nós temos, dizendo: pastor, começou uma praga na região, na fazenda do vizinho já está toda infestada, a cigarrinha queimando todo o pasto, destruindo o pasto, e já começou a entrar no fundo da nossa terra, do nosso pasto. Na mesma hora, irmãos, eu coloquei em prática a fé que eu tenho no Senhor. Entrei em espírito, em oração com Deus, e comecei a falar com o Senhor. E eu falei para o Senhor: Senhor, eu te peço em nome de Jesus, que toda aquela praga que já entrou para destruir o capim lá da fazenda, da nossa fazenda, que o Senhor destrua essa praga, Pai, agora, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, meu Deus, coloca, Senhor, olha os marcos da terra, o território, demarca o território da terra, Senhor, e expulsa, meu Deus, toda a praga daquele pasto, aquele capim. Em nome de Jesus eu te peço. Irmãos, isso é uma fé prática. Eu fiz, crendo no Senhor. E agora, recentemente, há uns 4 dias atrás, eu fui lá. E cheguei lá, chamei o vaqueiro para nós ir no local. E eu comecei a olhar a divisa da terra com o vizinho, mais ou menos 2.000 metros de divisa. Da nossa cerca, para o lado do vizinho, para o lado da esquerda, o capim estava todo amarelo da praga. E do lado direito, que é o lado que nós estávamos, do nosso lado da nossa terra, o capim todo verde, irmãos. Eu vi o milagre de Deus ali naquele lugar. Eu vi a fé prática funcionando naquele lugar. Quando eu falei com o Senhor, eu vi a mão de Deus. 2.000 metros de divisa, da cerca para o lado da esquerda, todo queimado o capim da praga. A cigarrinha comeu o capim todo. E o nosso lado verdinho. E aonde começou o ponto de infestar na nossa fazenda, cheguei lá, não tinha mais nada. O capim já estava verde novamente, irmãos. Esse é o milagre de Deus. Agora nós precisamos exercer a nossa fé para nós crermos, a ponto de nós orarmos ao Senhor, pedindo e Ele nos entregar a bênção. Isso é fé prática, irmãos. Colocar em exercício a nossa fé. Aleluia. A Bíblia fala de 3 tipos de fé. Fé salvadora que Deus nos dá. A crença do conteúdo bíblico. A fé com exercício e prática. A fé tem também 3 elementos importantes. Lá no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz assim a palavra do Senhor: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação da palavra de Cristo em nossas vidas. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso a necessidade que nós temos de estarmos congregando, ouvindo a palavra do Senhor. E a necessidade que nós temos de estar lendo a palavra do Senhor, para que Ele venha nos ensinar, para que Ele venha aumentar a nossa fé. A fé tem seu elemento intelectual. Ou seja, é quando eu ouço o que a palavra diz através da sua palavra. É a intelectualidade do elemento da fé, da palavra de Deus em nossas vidas. Queridos, é como se brotasse na minha mente e como se Deus, através da fé, abrisse o meu entendimento para eu compreender a palavra de Deus, para que nós venhamos compreender a palavra de Deus. Ela brota na nossa mente. Para que ela venha brotar na nossa mente, nós precisamos irrigar, precisamos estar lendo a palavra do Senhor. É lá que está o ensinamento para o aumento de fé nas nossas vidas. A fé tem
aspectos emotivo. No livro de Atos, capítulo 2, 37, diz: ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes o coração. Quando eles começaram a ouvir a palavra de Deus, ficaram todos compungidos do coração. Nesse momento, a fé do Senhor entra dentro de nós. A fé mexe com as nossas emoções. A fé é a emoção suprema. Então não existe fé sem esse elemento emocional em nossas vidas. E o aspecto prático, essa fé trabalha com a mente e com o sentimento, mas também com a vontade. Esse é o aspecto prático da fé. A fé entra pela mente, desce pelo coração e se transforma em ação. E aquilo que Tiago diz, que a fé sem obra é morta. Lá no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, diz assim: assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Por isso que nós temos que colocar em prática. O que Tiago está dizendo é: mostra-me a fé que você diz que tem. Nós precisamos estar mostrando para o Senhor, estar mostrando, praticando essa fé. O mundo precisa ver a fé que tem em você e de Deus. Mostra pelas suas atitudes.